Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. 2. A terra estava informe e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. 3. Deus disse, faça-se a luz. E a luz foi feita. 4. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. 5. Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o primeiro dia. 6. Deus disse, faça-se um firmamento entre as águas, e separe ele umas das outras. 7. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. 8. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento céus. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o segundo dia. 9. Deus disse, que as águas que estão debaixo do céu se ajuntem no mesmo lugar, e apareça o elemento árido. E assim se fez. 10. Deus chamou ao elemento árido terra, e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. 11. Deus disse, produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie e o fruto contenha a sua semente. E assim foi feito. 12. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. 13. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o terceiro dia. 14. Deus disse, façam-se luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos. 15. E resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. 16. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir ao dia, e o menor para presidir à noite, e fez também as estrelas. 17. Deus colocou-os no firmamento dos céus para que iluminassem a terra. 18. Presidissem ao dia e à noite, e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. 19. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o quarto dia. 20. Deus disse, pululem as águas de uma multidão de seres vivos, e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento dos céus. 21. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. 22. E Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. 23. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o quinto dia. 24. Deus disse, produza a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim se fez. 25. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. 26. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastem sobre a terra. 27. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. 28. Deus os abençoou, frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. 29. Deus disse, eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. 30. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a tudo o que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. 31. Deus contemplou toda a sua obra, e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o sexto dia. Gênesis 2. Assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. 2. Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. 3. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nesse dia repousara de toda a obra da criação. 4. Tal é a história da criação dos céus e da terra. 5. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse. 6. Mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. 7. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra,
e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida e o homem se tornou um ser vivente. 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. 9. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto agradável, e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. 10. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e dividia-se em seguida em 4 braços. 11. O nome do primeiro é Fison, e é aquele que contorna toda a região de Evilate, onde se encontra o ouro. 12. O ouro dessa região é puro, encontra-se ali também o bélio e a pedra ônix. 13. O nome do segundo rio é Geom, e é aquele que contorna toda a região de Cush. 14. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre ao oriente da Síria. O quarto rio é o Eufrates. 15. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. 16. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim. 17. Mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. 18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. 19. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos, e todas as aves dos céus, levou-os ao homem, para ver como ele os havia de chamar. E todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. 20. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves dos céus e a todos os animais dos campos. Mas não se achava para ele uma ajuda que lhe fosse adequada. 21. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. 22. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e levou-a para junto do homem. 23. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. 24. Por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. 25. O homem e a mulher estavam nus, e não se envergonhavam. Gênesis 3, 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? 2. A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim. 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Deus disse: vós não comereis dele nem o tocareis, para que não morrais. 4. Ó não! Tornou a serpente: vós não morrereis. 5. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses conhecedores do bem e do mal. 6. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu, e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. 7. Então os seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. 8. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: onde estás? 10. E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo porque estou nu, e ocultei-me. 11. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? 12. O homem respondeu: a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto, e eu comi. 13. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais e feras dos campos. Andarás de rasto sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. 15. Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. 16. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sob o seu domínio. 17. E disse em seguida ao homem: porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. 18. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. 19. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto,
até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e pó te has de tornar. 20. Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. 21. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles, e os vestiu. 22. E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida, e o coma, e viva eternamente. 23. O Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden, para que ele cultivasse a terra donde tinha sido tirado. 24. E expulsou-o, e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 4. 1. Adão conheceu Eva sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: Possuí um homem com a ajuda do Senhor. 2. E deu em seguida à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor e Caim lavrador. 3. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. 4. Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele, e o Senhor olhou com agrado para Abel e para sua oblação. 5. Mas não olhou para Caim, nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. 6. O Senhor disse-lhe: Por que estás irado? E por que está abatido o teu semblante? 7. Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Mas se precederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. 8. Caim disse então a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre seu irmão e matou-o. 9. O Senhor disse a Caim: Onde está seu irmão Abel? Caim respondeu: Não sei. Sou porventura eu o guarda do meu irmão? 10. O Senhor disse-lhe: Que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. 11. De hora em diante serás maldito e expulso da terra, que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue do teu irmão. 12. Quando a cultivares, ela te negará os seus frutos. E tu serás peregrino e errante sobre a terra. 13. Caim disse ao Senhor: Meu castigo é grande demais para que eu o possa suportar. 14. Eis que me expulsais agora deste lugar, e eu devo ocultar-me longe de vossa face, tornando-me um peregrino errante sobre a terra. O primeiro que me encontrar, matar-me-á. 15. E o Senhor respondeu-lhe: Não, mas aquele que matar Caim será punido 7 vezes. O Senhor pôs em Caim um sinal para que se alguém o encontrasse não o matasse. 16. Caim retirou-se da presença do Senhor, e foi habitar na região de Nod, ao oriente do Éden. 17. Caim conheceu sua mulher, ela concebeu e deu à luz Enoque, e construiu uma cidade, a qual pôs o nome de seu filho Enoque. 18. Enoque gerou Irade, Irade gerou Maviael, Maviael gerou Matusael, Matusael gerou Lameque. 19. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamada Ada e outra Sela. 20. Ada deu à luz Jabel, que foi pai daqueles que moram em tendas, entre os rebanhos. 21. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos aqueles que tocam a cítara e os instrumentos de sopro. 22. Sela, de seu lado, deu à luz Tubal-Caim, o pai de todos que trabalham o cobre e o ferro. A irmã de Tubal-Caim era Noema. 23. Lameque disse às suas mulheres, Ada e Sela: Ouvi a minha voz. Mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Por uma ferida matei um homem, e por uma contusão um menino. 24. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameco será 77 vezes. 25. Adão conheceu outra vez sua mulher, e esta deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Sete, dizendo: Deus deu-me uma posteridade para substituir Abel, que Caim matou. 26. Sete teve também um filho, que chamou Enos. E o nome do Senhor começou a ser invocado a partir de então. Gênesis 5. Este é o livro da história da família de Adão. Quando Deus criou o homem, ele o fez à imagem de Deus. 2. Criou-os homem e mulher, e os abençoou, e deu-lhes o nome de homem no dia em que os criou. 3. Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, à sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. 4. Depois de haver gerado Sete, Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. 5. Todo o tempo que Adão viveu foi 930 anos. E depois disso morreu. 6. Sete viveu 105 anos, e depois gerou Enos. 7. E depois do nascimento de Enos, viveu ainda 807 anos e gerou filhos e filhas. 8. A duração total da vida de Sete foi de 912 anos, e depois disso morreu. 9.
Enos viveu 90 anos e depois gerou Cainã. 10. E depois do nascimento de Cainã, Enos viveu ainda 815 anos e gerou filhos e filhas. 11. E o tempo da vida de Enos foi de 905 anos, e morreu. 12. Cainã viveu 70 anos e depois gerou Malalel. 13. Após o nascimento de Malalel, Cainã viveu ainda 840 anos e gerou filhos e filhas. 14. Todo o tempo da vida de Cainã foi de 910 anos, e morreu. 15. Malalel viveu 65 anos, e depois gerou Jered. 16. Após o nascimento de Jered, Malalel viveu ainda 830 anos e gerou filhos e filhas. 17. Todo o tempo da vida de Malalel foi de 895 anos, e morreu. 18. Jered viveu 162 anos e gerou Enoque. 19. Após o nascimento de Enoque, Jered viveu ainda 800 anos e gerou filhos e filhas. 20. Todo o tempo da vida de Jered foi de 962 anos, e morreu. 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. 22. Após o nascimento de Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. 23. A duração total da vida de Enoque foi de 365 anos. 24. Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. 25. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. 26. Após o nascimento de Lameque, Matusalém viveu ainda 782 anos e gerou filhos e filhas. 27. A duração total da vida de Matusalém foi de 969 anos, e morreu. 28. Lameque viveu 182 anos, e gerou um filho, 29. Ao qual pôs o nome de Noé, dizendo: Este nos trará, em nossas fadigas e no duro labor de nossas mãos, um alívio tirado da terra mesma que o Senhor amaldiçoou. 30. Após o nascimento de Noé, Lameque viveu ainda 595 anos e gerou filhos e filhas. 31. A duração total da vida de Lameque foi de 777 anos, e morreu. 32. Com a idade de 500 anos, Noé gerou Sem, Cã e Jafete. Gênesis 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas. 2. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e escolheram esposas entre elas. 3. O Senhor então disse: Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida será de 120 anos. 4. Naquele tempo viviam gigantes na terra, como também daí por diante, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens e elas geravam filhos. Estes são os heróis, tão afamados nos tempos antigos. 5. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos de seu coração estavam continuamente voltados para o mal. 6. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra, e teve o coração ferido de íntima dor. 7. E disse: Exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves dos céus, porque eu me arrependo de os haver criado. 8. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. 9. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. 10. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafete. 11. A terra corrompia-se diante de Deus e enchia-se de violência. 12. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida. Toda a criatura seguia na terra o caminho da corrupção. 13. Então Deus disse a Noé: Eis chegado o fim de toda a criatura diante de mim, pois eles encheram a terra de violência. Vou exterminá-los juntamente com a terra. 14. Faze para ti uma arca de madeira resinosa, dividi-las em compartimentos e a untarás de betume por dentro e por fora. 15. E eis como a farás: seu comprimento será de 300 covados, sua largura de 50 covados e sua altura de 30. 16. Farás no cimo da arca uma abertura com a dimensão de um côvado. Porás a porta da arca a um lado, e construirás 3 andares de compartimentos. 17. Eis que vou fazer cair o dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo ser que tenha sopro de vida debaixo do céu. Tudo que está sobre a terra morrerá. 18. Mas farei aliança contigo, entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. 19. De tudo que vive de cada espécie de animais, farás entrar na arca 2, macho e fêmea, para que vivam contigo. 20. De cada espécie de aves e de cada espécie de quadrúpedes e de cada espécie de animais que se arrastam sobre a terra, entrará um casal contigo, para que lhes possas conservar a vida. 21.
tomarás também contigo de todas as coisas para comer, e armazená-las para que te sirvam de alimento, a ti e aos animais. 22. Noé obedeceu, e fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Gênesis 7. O Senhor disse a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque te reconheci justo diante dos meus olhos, entre os de tua geração. 2. De todos os animais puros tomarás 7 casais machos e fêmeas, e de todos os animais impuros tomarás um casal macho e fêmea. 3. Das aves do céu igualmente 7 casais machos e fêmeas, para que se conserve viva a raça sobre a face de toda a terra. 4. Dentro de 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e exterminarei da superfície da terra todos os seres que eu fiz. 5. Noé fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. 6. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio sobre a terra. 7. Para escapar à inundação, entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. 8. Dos animais puros e impuros, das aves e de tudo que se arrasta sobre a terra. 9. Entraram na arca de Noé um casal macho e fêmea, como o Senhor tinha ordenado a Noé. 10. Passados os 7 dias, as águas do dilúvio precipitaram-se sobre a terra. 11. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, no 17º dia do mês, romperam-se naquele dia todas as fontes do grande abismo, e abriram-se as barreiras dos céus. 12. A chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. 13. Naquele mesmo dia entrou Noé na arca, com Sem, Cã e Jafete, seus filhos, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. 14. E com eles os animais selvagens de toda espécie, os animais domésticos de toda espécie, os répteis de toda espécie que se arrastavam sobre a terra, e tudo que voa, de toda espécie, todas as aves e tudo que tem asas. 15. De cada espécie que tem um sopro de vida um casal entrou na arca de Noé. 16. Eles chegavam macho e fêmea de cada espécie, como Deus tinha ordenado a Noé, e o Senhor fechou a porta atrás dele. 17. O dilúvio caiu sobre a terra durante 40 dias. As águas incharam e levantaram a arca, que foi elevada acima da terra. 18. As águas inundaram tudo com violência e cobriram toda a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. 19. As águas engrossaram prodigiosamente sobre a terra, e cobriram todos os altos montes que existem debaixo dos céus. 20. E elevaram-se 15 covados acima dos montes que cobriam. 21. Todas as criaturas que se moviam na terra foram exterminadas, aves, animais domésticos, feras selvagens e tudo que se arrasta na terra, e todos os homens. 22. Tudo que respira e tem um sopro de vida sobre a terra pereceu. 23. Assim foram exterminados todos os seres que se encontravam sobre a face da terra, desde os homens até os quadrúpedes, tanto os répteis como as aves dos céus, tudo foi exterminado da terra. Só Noé ficou e o que se encontrava com ele na arca. 24. As águas cobriram a terra pelo espaço de 150 dias. Gênesis 8. Ora Deus lembrou-se de Noé, e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Fez soprar um vento sobre a terra, e as águas baixaram. 2. As fontes do abismo fecharam-se, assim como as barreiras dos céus, e foram retidas as chuvas. 3. As águas foram se retirando progressivamente da terra, e começaram a baixar depois de 150 dias. 4. No 7º mês, no 17º dia do mês, a arca parou sobre as montanhas do Arara. 5. Entretanto, as águas iam diminuindo pouco a pouco até o 10º mês, e no 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes das montanhas. 6. No fim de 40 dias, abriu Noé a janela que tinha feito na arca. 7. E deixou sair um corvo, o qual saindo, voava de um lado para outro, até que aparecesse a terra seca. 8. Soltou também uma pomba para ver se as águas teriam já diminuído na face da terra. 9. A pomba, porém, não encontrando onde pousar, voltou para junto dele na arca, porque havia ainda água na face da terra. Noé estendeu a mão e, tendo-a tomado, recolheu-a na arca. 10. Esperou mais 7 dias e soltou de novo a pomba fora da arca. 11. E eis que pela tarde ela voltou, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim Noé compreendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. 12. Esperou ainda 7 dias e soltou a pomba que desta vez não mais voltou. 13. No ano 601, no 1º mês, no 1º dia do mês, as águas se tinham secado sobre a terra. Noé descobriu o teto da arca, olhou e viu que a superfície do solo estava seca. 14.
No segundo mês, no 27º dia do mês, a terra estava seca. 15. Então falou Deus a Noé. 16. Sai da arca com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. 17. Faze sair igualmente contigo todos os animais que estão contigo de todas as espécies, aves, quadrúpedes, répteis diversos que se arrastam sobre a terra. Faze-os sair contigo para que se espalhem sobre a terra e para que cresçam e se multipliquem sobre a terra. 18. Noé saiu com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. 19. Todos os animais selvagens, todos os répteis, todas as aves, todos os seres que se movem sobre a terra saíram da arca segundo suas espécies. 20. E Noé levantou um altar ao Senhor, tomou de todos os animais puros e de todas as aves puras, e ofereceu-os em holocausto ao Senhor sobre o altar. 21. O Senhor respirou um agradável odor e disse em seu coração: Doravante, não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque os pensamentos do seu coração são maus desde a sua juventude, e não ferirei mais todos os seres vivos como fiz. 22. Enquanto durar a terra, não mais cessarão a sementeira e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. Gênesis 9. 1. Deus abençoou Noé e seus filhos. Sede fecundos, disse-lhes ele, multiplicai-vos e enchei a terra. 2. Vós sereis objeto de temor e de espanto para todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que se arrasta sobre o solo e todos os peixes do mar. Eles vos são entregues em mão. 3. Tudo que se move e vive vos servirá de alimento. Eu vos dou tudo isto, como vos dei a erva verde. 4. Somente não comereis carne com a sua alma, com seu sangue. 5. Eu pedirei conta de vosso sangue por causa de vossas almas a todo animal, e ao homem que matar o seu irmão, pedirei conta da alma do homem. 6. Todo aquele que derramar o sangue humano terá seu próprio sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. 7. Sede, pois, fecundos e multiplicai-vos, e espalhai-vos sobre a terra abundantemente. 8. Disse também Deus a Noé e a seus filhos. 9. Vou fazer uma aliança convosco e com vossa posteridade. 10. Assim como com todos os seres vivos que estão convosco, as aves, os animais domésticos, todos os animais selvagens que estão convosco, desde todos aqueles que saíram da arca até todo animal da terra. 11. Faço esta aliança convosco: nenhuma criatura será destruída pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. 12. Deus disse: Eis o sinal da aliança que eu faço convosco e com todos os seres vivos que vos cercam, por todas as gerações futuras. 13. Ponho o meu arco nas nuvens, para que ele seja o sinal da aliança entre mim e a terra. 14. Quando eu tiver coberto o céu de nuvens por cima da terra, o meu arco aparecerá nas nuvens. 15. E me lembrarei da aliança que fiz convosco e com todo ser vivo de toda espécie, e as águas não causarão mais dilúvio que extermine toda criatura. 16. Quando eu vir o arco nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna estabelecida entre Deus e todos os seres vivos de toda espécie que estão sobre a terra. 17. Dirigindo-se a Noé, Deus acrescentou: Este é o sinal da aliança que faço entre mim e todas as criaturas que estão na terra. 18. Os filhos de Noé que saíram da arca eram Sem, Cã e Jafete. Cã era o pai de Canaã. 19. Estes eram os 3 filhos de Noé. É por eles que foi povoada toda a terra. 20. Noé, que era agricultor, plantou uma vinha. 21. Tendo bebido vinho, embriagou-se, e apareceu nu no meio de sua tenda. 22. Cã, o pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, saiu e foi contá-lo aos seus irmãos. 23. Mas Sem e Jafete, tomando uma capa, puseram-na sobre os seus ombros e foram cobrir a nudez de seu pai, andando de costas, e não viram a nudez de seu pai, pois que tinham os seus rostos voltados. 24. Quando Noé despertou de sua embriaguez, soube o que lhe tinha feito o seu filho mais novo. 25. Maldito seja Canaã, disse ele, que ele seja o último dos escravos de seus irmãos. 26. E acrescentou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. 27. Que Deus dilate a Jafete, e este habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. 28. Noé viveu ainda depois do dilúvio 350 anos. 29. A duração total da vida de Noé foi de 950 anos, e morreu. Gênesis 10. 1. Eis a posteridade dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jefé. Estes tiveram filhos depois do dilúvio. 2. Filhos de Jafete: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mozoque e Tiras. 3. Filhos de Gomer:
Acenês, Rifade e Togorma. 4. Filhos de Javã, Elisa e Tarsis, Setim e Dodanim. 5. Destes saíram os povos dispersos nas ilhas das nações, em seus diversos países, cada um segundo sua língua e segundo suas famílias e suas nações. 6. Filhos de Cã, Cus, Messaim, Fut e Canaã. 7. Filhos de Cus, Saba, Evila, Sábata, Regma e Sabataca. Filhos de Regma, Saba e Dadã. 8. Cus gerou Nemred, que foi o primeiro homem poderoso da terra. 9. Ele foi um grande caçador diante do Senhor, donde a expressão, como Nemred, grande caçador diante do Eterno. 10. Ele estabeleceu o seu reino primeiramente em Babilônia, Araque, Acade e em Calane, na terra de Senaar. 11. Daí foi para Sur e construiu Nínive, Recobote, Cali. 12. E Rezem, a grande cidade entre Nínive e Cali. 13. Messaim gerou os Ludim, os Anamim, os Labim, os Neftuim. 14. Os Fetruzim, os Casluim e os Caftorim, donde saíram os filisteus. 15. Canaã gerou Sidom, seu primogênito e 16. Assim como os Jebuseus, os Amorreus, os Gergeseus. 17. Os Eveus, os Araceus, os Sineus. 18. Os Aradeus, os Samareus e os Amateus. Em seguida as famílias dos cananeus se dispersaram. 19. E o território dos cananeus era desde Sidom na direção de Gerara até Gaza, e na direção de Sodoma, Gomorra, Adama e Sebuim até Lesa. 20. Estes são os filhos de Cã segundo suas famílias, suas línguas, em seus diversos países e suas nações. 21. Nasceram também filhos a Sem, pai de todos os filhos de Éber, e irmão mais velho de Jafete. 22. Filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxad, Lud e Arão. 23. Filhos de Arão, Ues, Jeter e Mes. 24. Arfaxad gerou Salé, Salé gerou Éber. 25. Éber teve 2 filhos, um se chamava Faleg, porque no seu tempo a terra foi dividida, e o outro se chamava Getã. 26. Getã gerou Elmodade, Salel, Azarmote, Jaré. 27. Adurão, Uzal, Decla. 28. Ebal, Abimael, Saba. 29. Ofir, Evila e Jobabe. Estes são os filhos de Getã. 30. A terra que eles habitavam se estendia desde Mesa, na direção de Cefar, até a montanha do Oriente. 31. Estes são os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em seus diversos países e suas nações. 32. Tais são as famílias dos filhos de Noé, segundo suas gerações e suas nações. É dele que descendem as nações que se espalharam sobre a terra depois do dilúvio.